Olá, o assunto de hoje não posso dizer que é dos mais fáceis, mas é uma necessidade do conteúdo programático de todas as boas provas de concurso. Então, vou abrir aqui o slide para a gente poder começar a falar com mais propriedade sobre o assunto. Hoje vamos falar de colocação de pronomes, que talvez seja mais fácil pronunciar do que os nomes das colocações dos pronomes, que são próclise, ênclise e mesóclise. E aí a nossa dificuldade começa com a pronúncia das colocações dos pronomes, porque temos ali uma construção de duas consoantes que, em termos práticos, dá um nó na língua e a gente tem dificuldade de pronunciar. Mas o correto é próclise, ênclise e mesóclise. Mas, em termos práticos, quando um pronome vem antes do verbo mesmo, e antes, quando um pronome vem antes do verbo, e antes, e depois, ou fica melhor no meio. Mas quais pronomes? Qualquer um? E aí nós temos a seguinte questão. Na língua portuguesa, nós temos o padrão culto da língua e o padrão coloquial. O padrão culto da língua é aquele empregado em situações extremamente formais, ou na realização de provas, na arguição, no questionamento de conhecimentos. Então, assim, em termos práticos, como é que nós nos comunicamos? Aliás, para que serve a comunicação? Ela serve para gerar uma ação comum a pelo menos dois personagens da comunicação. O que produz, o que elabora a mensagem, o comunicador, e o que recebe a mensagem, certo? Então, se o objetivo da comunicação é gerar em quem produz a comunicação, é gerar para quem produz uma reação em quem recebe, e se eu alcanço esse objetivo da comunicação com frases simples do nosso cotidiano, não há erro nisso. Esse é o padrão, não é o padrão culto da língua, nem sempre será o padrão culto da língua, será o padrão coloquial. Mas o que nós questionamos é o objetivo dessa comunicação, tá certo? Se nós estamos comunicando, vamos de padrão coloquial. Mas e na hora da situação formal? Na hora da realização de uma prova, o que vale? Padrão culto da língua, unicamente. Por exemplo, como é que nós falamos? Me faz um favor, tá certo? Mas o correto é faça-me o favor. E aí nós temos uma colocação de pronome chamada ênclise. Ênclise, porque vem depois do verbo. Outra expressão extremamente coloquial e popular. Vou te pegar. Mas esse não é o padrão culto da língua. Olha como é o padrão formalíssimo. Pegar-te-ei. É claro que já passou até a vontade de pegar. E aí a gente está falando também de uma colocação de pronome chamada mesóclise, porque o pronome vem assim no meio. Ah, ninguém chateia com isso. Nós falamos assim, mas a maneira correta é ninguém se chateia com isso. Porque o pronome, a negatividade, ela atrai o pronome e nós chamamos de próclise. Então, ênclise é o que vem depois, mesóclise, o que vem no meio, próclise é o que vem depois de uma certa partícula,
e antes, por isso é pró, do verbo, ok? Então, para ter algum domínio de próclise, ênclise e mesóclise, temos que ter também de verbos. Na teoria, sabemos muito bem quais são os pronomes e como usá-los, tá certo? Os pronomes pessoais. Me, te, se, nós, vós, ou nos, vos, lhe, leis, o, os, a e as. Eles podem ser usados na língua padrão, antes do verbo, que é a próclise, depois do verbo, que é a ênclise, e no meio, mesóclise. Essa aula está disponível, esse conteúdo todo está disponível em novaescola.org.br. Ok? A próclise, vamos agora aos detalhes. A próclise, que é a colocação do pronome antes do verbo, será usada nas seguintes situações. Depois de palavras negativas, nunca, jamais, tá certo? As palavras negativas atraem o pronome. Depois de um pronome indefinido, ninguém, continua sendo palavra negativa, todos, quem, os pronomes atraem o uso da próclise. A próclise também será usada depois de advérbio, brevemente, aqui, depois de conjunção subordinativa, embora, se, com orações que expressam desejos, que são as orações chamadas optativas, que os céus te protejam, a terra lhe seja breve. Eu estou fazendo uma leitura rápida, mas esse é um assunto que demanda toda a sua atenção. Voltar e adiantar, voltar e adiantar. Aqui nós temos 5 possibilidades para o uso da próclise, que é aquela colocação do pronome que vem antes do verbo. Palavra negativa, pronome, verbo. Palavra negativa, pronome, verbo. Ok? E depois tem, depois de pronome indefinido, depois de advérbio, depois de conjunção subordinativa, com orações que expressam desejos. Mas você já está falando de conjunção, de advérbio, de orações. Nós chegamos à sintaxe depois de passarmos por um aprofundamento da morfologia. Na verdade, a gramática se subdivide em 3 grandes assuntos: morfologia, sintaxe e semântica. Mas os 3 assuntos estão extremamente interligados. É claro que quando a gente chega na análise da colocação de pronomes, é porque a gente já viu, já sabe do que se trata essa classe de palavras chamada pronome. Então, vai demandar, sim, um estudo prévio, um aprofundamento através de leituras, tá certo? Depois da próclise, vemos a mesóclise. Colocação do pronome, me, meio. Mesóclise, pronome, meio, de verbo. Que verbo? No futuro. Futuro do presente, futuro do pretérito. Esforçar-me-ei, esforçar-me-ia. Mas sabe quando que nós usaremos a mesóclise na fala, na coloquialidade do discurso? Nunca, porque é formal, sugere pedantismo. Mas no padrão culto da língua exigido em todas as arguições, e isso vale para qualquer prova, nós precisaríamos desse conhecimento. Tá certo? Ênclise é a colocação do pronome também depois de verbo. Que verbo? Verbo que inicia uma oração. Fez-me um favor, só isso. Verbo no imperativo afirmativo, quando eu avisar, retirem-lhe da sala. No infinitivo impessoal, prometo amar-te. No gerúndio, vive castigando-lhe.
sem motivos. Vou repetir. O estudo e a correta colocação dos pronomes diante do uso verbal exige uma leitura bastante atenta dos pormenores, dos detalhes, das regras. Não são muitas regras, mas elas existem e precisam ser conhecidas. Tudo bem? Voltamos já já com um vídeo trazendo exercícios para fixação.